nascido na cidade de Goiânia, Mata Norte, Pernambuco, terra dos caboclinhos, dos maracatus. Vivi a minha vida inteira acompanhando os brincantes, crescendo e ouvindo aqueles caboclos de lanças que passavam ali na minha rua e que me davam medo. E aí depois eu fui entendendo que aquilo ali era a minha identidade cultural, toda aquela importância daquela cultura que vivia me arrodeando o tempo todo, e às vezes eu tinha medo, não sabia o que era aquilo ali de fato. Então foi a partir daí que começou a vir a trazer isso como uma profissão. Rapaz, a minha vida musical ela se iniciou muito cedo, né? Quando minha mãe me levava para o galpão de uma escola de samba lá na cidade de Goiânia, Bambas do Ritmo, e logo eu fui inserido na bateria. E aí, por ser pequeno, o meu tamanho, a minha estatura, magrinho, aí fui tocar o menor instrumento que tinha na bateria, que era o tamborim. E eu acho que o meu início foi aí. E aí começou a vir toda a percepção rítmica, né? Que vocês sabem que uma bateria de escola de samba, ela tem vários instrumentos tocando a mesma música, com rítmicas diferentes, técnicas diferentes. E aí começou a surgir o interesse, e aí eu fui buscando. Aos meus 16 anos, eu comecei realmente a me profissionalizar na música, e aí eu fui estudar, fui pesquisar, comecei a buscar o que era maracatu, o que era ciranda, o que era coco, o que era caboclinhos, o que era pretinhas de Congo, o que é que minha cidade tinha de referência para a cultura do Brasil e daquele estado, que a gente sabe que Pernambuco é realmente, né, um celeiro cultural. Pernambuco é a capital da cultura. Então foi aí que me veio a entender que eu tinha um potencial e eu poderia aprender com aqueles mestres, né, toda aquela importância daquela cultura que vivia me arrodeando o tempo todo, e às vezes eu tinha medo, não sabia o que era aquilo ali de fato. Então foi a partir daí que começou a vir a trazer isso como uma profissão. Após a escola de samba, eu comecei a entrar na música popular brasileira, ouvir música popular brasileira, porque eu tinha certeza que a música era muito mais rica do que só um tamborim. Então eu ficava ouvindo aquelas variações de instrumentos, e poxa, onde é que vem isso, como é que vai isso, como eu vou conseguir aprender isso? Então eu comecei a ouvir Naná Vasconcelos, que era uma referência do mundo percussivo, né? Além de ser meu conterrâneo, de ser de Pernambuco, mas ele é um camarada, é um mito da música percussiva do mundo. Então eu comecei a pesquisar Naná Vasconcelos. E aí fui buscando inspirações em objetos, coisas não convencionais, de onde é que estava vindo aquela sonoridade. Como tudo na vida, precisava de uma dedicação. Então eu me dedicava literalmente 8 horas por dia de estudo com a música na minha casa. Eu estudava pela manhã na escola convencional e não ia jogar bola. Eu botava um relógio na sala da minha casa, eu me lembro disso muito bem. Chegavam meus amigos, vamos jogar bola, vamos pintar pipa. Não posso agora. Então aquilo ali é como se fosse um remédio, aquilo ali era uma coisa que me deixava em êxtase. Eu tinha um objetivo, eu queria chegar em algo, eu queria aprender aquilo de verdade. Então eu ia buscar esses conhecimentos através de fita cassete, né, vinis. Então eu escutava um tempo Naná Vasconcelos para buscar essa percepção rítmica, sonora que ele tinha e tem. Depois ia ouvir Pérez Prado, para transitar um pouco pelo latino-americano, né? Mas sempre voltava para a música popular brasileira. Quando eu decidi, de fato, aí veio a grande dificuldade, que era o equipamento. Porque eu estudava, mas um pá de baqueta todo mundo tem, uma borracha para você fazer um pratique todo mundo tem, material na rua para sonoridade todo mundo tem, mas isso você não pode levar para um mercado de trabalho. Então eu precisava ter instrumentos, material, ferramenta, instrumentos.
né? E aí veio a dificuldade. E aí foi quando me despertou. Na minha ida e vinda para São Paulo, aos 16 anos que eu tive a oportunidade de ir para São Paulo tocar, eu senti a necessidade de ter um material. Aí sim, conheci um camarada, né, Deva Miles, que foi o camarada que me viu meu potencial, e quando eu cheguei na casa dele, ele me viu tocando e me convidou para gravar o disco dele. Bicho, dá para tu gravar uma faixa do meu disco? Pô, que legal essa levada. Eu disse, dá na hora, pô. Eu só não tenho grana para te pagar, cara. Eu posso te dar um instrumento de presente. Eu disse, oxi, top. Eu cheguei na casa do cara, o cara tinha uma luteria dentro da casa dele, bicho. Aí eu falei, meu irmão, não quero instrumento não, eu quero que você me ensine a fazer isso aí. Aí ele disse, então vamos lá. A gente faz a troca de serviço. Você grava meu disco e eu ensino você a fazer isso. E aí ele começou a me despertar esse horizonte que eu poderia construir meus próprios instrumentos. A fabricação ela é bem ancestral, né? Eu trabalho com madeiras inteiriças, né? Trabalho com sementes, plantas como cabaça. Uso ginipapo, né? Uma madeira bastante conhecida na nossa região, apesar de estar extinta agora nesse momento. Uso sumaúma, uso couro de animais, né? Cordas de sisal. Então, ou também uso o bojo da macaíba. A macaíba, quando ela tem um tempo de vida, ela por si só ela vai morrer. E aí eu reaproveito, corto os rolos, trato desse rolo e daí eu transformo ele num tambor. Por exemplo, esse instrumento aqui, ó, é um instrumento feito com uma planta chamada cabaça. Então eu pego aqui o resto de uma cabaça que não vai servir para fazer um xequerê. E aí eu transformo numa marimba, que também é um instrumento, pego isso aqui são molas, e aí eu faço a afinação e aí tem esse som que eu me encanto e boto na mão da criançada, isso aqui é fantástico. E tá afinado, né? É um instrumento afinado numa escala, né? Não foge do contexto da teoria musical. E eu reutilizei uma árvore, uma planta. Também é bastante artesanal, né? É uma cabaça de fato, feita com essas miçangas de plástico, mas pode ser também com Santa Maria, que é uma planta que bota umas sementes coloridas. E é bastante artesanal, é bastante natural. Cabaça a gente, quando era criança, hoje nem tanto, mas quando era criança a gente encontrava em todos os pedaços de terrenos aí, a gente encontrava. E tem um efeito muito... E é usado em várias manifestações afro-brasileiras, na cultura no geral e na música popular brasileira também. E aí eu ensino a garotada a fabricar isso aqui e tem mercado, né? Se torna uma coisa profissionalizante, não só uma coisa cultural. E aí quando eu volto de São Paulo, já com essa ideia, depois de conhecer esse Deva Miles, eu volto com a ideia de criar um laboratório, construir instrumentos. E aí eu lanço um projeto chamado Laboratuc. E aí desse projeto, eles me encaminham para um lugar chamado Povoação de São Lourenço. E aí eu nada sei, eu vou com o meu projeto. Chego lá, assim que eu chego eu sou recepcionado por algumas pessoas que já me apresentam, diz que tem um camarada lá, que ele faz esse tipo de instrumentos. Faz tambores, a bumba. E isso me diz, pô, eu quero conhecer. Que legal, eu vou conhecer o Agripino. Aí o seu Agripino realmente foi um divisor de águas. Né? Um camarada totalmente na sua essência, né? Rusticamente, perfeito, sonoridade, estética, as formas milenar de se fazer um tambor, só aquele homem tinha ali, naquela região. Então isso me levou para um outro universo. E aí, nesse conhecimento com ele, a gente se tornou amigos íntimos de verdade, de tomar café na casa dele, de comer caíque com 40, e ele era curandeiro, fazia umas garrafadas, e ele foi me ensinar a essência do zero ali, de como realmente funciona, da natureza para o homem, do homem para a natureza. É um camarada sem nenhuma instrução, analfabeto de pai e mãe, mas com a sabedoria de um doutor. Eu tratava, na verdade eu não tratava o couro, eu já comprava o couro tratado, já vinha madeira serrada. Eu não entendia que a madeira para ser cortada precisava estar no escuro, e eu fui descobrindo tudo isso com o seu Agripino. O João Agripino realmente foi um divisor de água na minha vida de luthier.
era um processo um pouco inverso. Eu trazia eles primeiro para um laboratório musical, tá? Para que eles despertassem a vontade de aprender música. E aí vinha a grande pergunta, e eu vou tocar o quê? Eu falei, aí é o segundo momento. Gostou, interessou, quero aprender. Então agora a gente vai passar para o processo de fabricar o seu próprio instrumento. O que é que você se identifica? Geralmente eu levo a orquestra do maracatu, levo uma alfaia, levo um AB, levo um gongue e levo uma maraca, que é o que compõe hoje a bateria do maracatu. E a caixa, tanto do rural como do baque solto. Baque virado ou baque solto. E aí eles vão, dentro da visão, despertar. Eu quero tocar, gostei desse aqui, gostei desse som. Então você vai produzir esse aqui. Você vai produzir esse, você vai produzir esse. E aí ele começava o processo de produção. Primeiro o laboratório musical, né? Porque na minha visão a música, ela tem que vir antes, para depois vir o instrumento, né? Não pode vir o instrumento primeiro, porque muitas vezes acontece que você apresenta o instrumento e a criança vai sentir dificuldade e vai desistir da música. Então primeiro eu fazia um laboratório musical, de fato, apresentava a ele a gama que a gente tinha de cultura e onde a gente poderia chegar. E a partir daí vinha o processo de confecção de instrumentos, que aí cada um ia fabricar o seu dentro de uma orientação básica, né? Que depois eu tive que sair de lá também. Aí migrei para São Paulo de novo, né? A minha vida sempre foi essa ida e vinda. E foi quando eu desci para João Pessoa, que aí eu fundei um dos grandes projetos daqui da capital, que foi o Círculo de Tambores, junto com o professor Chiquinho Mino, que é o camarada que eu devo muito favor a ele. Ele me acolheu quando eu cheguei aqui, me colocou dentro da academia, na época para fazer um curso de extensão. E quando ele viu o potencial, ele disse, bicho, precisamos montar um projeto de extensão aqui dentro. E aí montamos o Círculo de Tambores, que aí a gente chegava a juntar 100, 200 pessoas dentro da universidade toda segunda-feira às 6 horas da noite para tocar percussão, para tocar ritmo brasileiro. E foi ele que me botou na vibe da música aqui da cidade de João Pessoa. Posterior a isso eu formei um grupo aqui. Aí fui levando meu projeto para algumas comunidades, como Porto Capim, montei um laboratório lá, montamos instrumentos, montamos uma batucada lá. Depois eu senti a necessidade de fazer um maracatu para trabalhar com o público mais adulto. Aí eu fiz, em 2005, fundei o Nação Maracaíba, que é o primeiro maracatu, historicamente falando, isso aí é historicamente falando, de baque virado da cidade de João Pessoa. Tendo em vista que a Paraíba, ela não tem essa identidade, né? E durante esse meu percurso, eu tive uma coisa comigo, que eu sempre me interessei, e até hoje me interesso, de pesquisar. Inclusive eu aprovei um projeto também dentro da universidade e tive esse prazer de viajar em alguns estados para fazer essa pesquisa de campo. Então, eu sempre gostei de pesquisar a identidade de cada lugar, a sua identidade cultural de cada estado, né? Então eu fui em Minas Gerais, conheci o tambor de Minas, vários mestres tocando aqueles tambores com cano, não sei se você já ouviu falar, é uma coisa super interessante, os caras sangram a mão, tambor de crioula, são 3 tambores feitos de cano, os caras tocam sentados, é um ritual muito interessante. Fui lá, fui em Alcântara, aí fui na Bahia conhecer aquele movimento dos tambores, né? Aí em Pernambuco eu já tinha saído de lá. Quando eu chego aqui, eu não encontrei nenhuma identidade forte desse jeito. Não encontrei. E foi aí que despertou a vontade de fazer um movimento de tambores aqui na cidade. Então hoje, se vê falar muito em tambor, em alfaia, em maracatu, foi a partir do Círculo de Tambores e depois, posterior, ao Nação Maracaíba. Sou Luciano Oliveira, nascido na cidade de Goiânia, Mata Norte, Pernambuco, terra dos caboclinhos, dos maracatus, da cultura popular, onde vivi a minha vida inteira acompanhando os brincantes, crescendo e ouvindo aqueles caboclos de lanças que passavam ali na minha rua e que me davam medo.
E aí depois eu fui entendendo que aquilo ali era a minha identidade cultural e fui me aprofundando nessa questão cultural dentro da cidade que eu vivi e dentro da cidade que eu aprendi a conhecer a cultura popular. Minha mãe, ela gostava, ela era costureira da escola de samba, né, e baiana. E aí me despertou a ideia de tocar na bateria da escola de samba, chamada Bambas do Ritmo, lá da cidade de Goiânia. E eu comecei tocando tamborim. Aos meus 5 anos de idade, eu já estava tocando na bateria da escola de samba. E isso foi despertando, foi me trazendo interesse. Aos meus 16 anos, eu comecei realmente a me profissionalizar na música. E aí eu fui estudar, fui pesquisar. Comecei a buscar o que era maracatu, o que era ciranda, o que era coco, o que era caboclinhos, o que era pretinhas de Congo, o que é que minha cidade tinha de referência para a cultura do Brasil. Acreditar, buscar e focar. Estudar. Não adianta talento, beleza, mas sem o estudo, o talento ele tem um tempo útil, ele tem um limite. Então, como é que eu vou potencializar meu talento? É através do conhecimento, do estudo. E foi isso que eu busquei. E cheguei. Hoje eu sou formado pela Universidade Federal da Paraíba. Então, são poucos amigos na minha época de música que conseguiram esse êxito. São poucos que entenderam que a música não era só uma diversão. Música pra mim é minha vida, cara. Música pra mim é tudo. Eu não sei viver sem música. Eu não consigo viver sem música. Eu não troco nada pela música. Em toda a minha vida eu sempre falei isso. Pra minha família, pra minha mãe, pra mim mesmo. Então, a música, ela é o meu pulsar, ela é meu respirar, meu acordar, meu dormir, é meu viver. Então, a música para mim é tudo, é meu existir. Não consigo viver sem ela. Eu faço como uma fala de Brenan. Eu acho que viver sem a música é viver exilado. É viver sem ter sentido. A vida não tem sentido sem música. Eu acho que o Sonando ele traz tudo isso. Toda essa minha essência, toda essa minha caminhada de aprendizagem, que eu continuo aprendendo. Eu acho que cada vez que eu construo um instrumento, que eu ouço o som que sai dele, eu estou aprendendo algo diferente. Então eu acredito que o Sonando, ele é a essência disso tudo aí. Ele traz essa minha vida toda, esse apanhado todo, dentro de um momento atual, que é quando eu tenho a certeza do que eu estou fazendo. Eu tenho a certeza que meu instrumento, aonde eu tocar, ele vai chegar aonde eu quero que ele chegue. A pessoa pode até não me conhecer, mas ela vai ouvir o som que eu estou